Olá, chegamos agora na nossa terceira aula. Se você não fez nem a primeira nem a segunda, você vai precisar voltar lá na primeira. Se você começou na segunda, tem que fazer a primeira, porque isso aqui é um passo a passo, tem todos os exercícios que você precisa fazer um por um. Se você não seguir essa ordem, no final dos exercícios, na última aula, quando a gente vai desenhar esse plano de carreira, vai ficar meio confuso. Então, se você acabou de chegar aqui, volta lá para o primeiro e começa do zero, e depois a gente se encontra aqui na aula número 3, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre problema âncora, muito diferente do problema gravitacional que a gente viu na primeira aula. Problema gravitacional, lembre-se, é aquele que a gente não consegue mudar, relacionado com o exemplo da gravidade. Uma realidade muito difícil, quase impossível, que não adianta a gente ficar martelando que nada vai acontecer contra ela. O problema âncora ele é diferente, então é um problema real que a gente pode mudar e geralmente ele fica puxando a gente para baixo da nossa vida, seja em qual aspecto for. Então, só para você ter um exemplo, que é um exemplo que tem até no livro que eu estou utilizando para esse trabalho. Existe um cara que tem um projeto de criar uma garagem na casa dele para que ele possa usar aquela garagem para atingir outros objetivos. Só que o que acontece é o seguinte, a garagem dele tem muita coisa. E toda vez que ele começa a pensar em tirar, ele desiste. Por quê? Porque ele pensa num conjunto inteiro e num processo de uma vez só. Ele não fica pensando, hoje eu vou tirar os baldes, hoje eu vou tirar as ferramentas, hoje eu vou vender os pneus que estão jogados. Ele não faz um processo de pequenos passos que vai fazer com que a garagem chegue no projeto final, que é estar vazia para aquilo que ele quer fazer. Então ele faz com que a garagem cheia se torne um problema âncora na vida dele, porque está sempre lá, puxando ele para baixo, impedindo ele de usar essa garagem para outros planos que ele tem para o futuro dele. Então pense nesse problema âncora, é um problema que pode ser resolvido. E assim como o problema gravitacional, você precisa refletir, não adianta agora você só deixar o vídeo passar. Pensa hoje na sua vida problemas que podem ser resolvidos e que já podem estar acontecendo há anos, ou meses, ou dias. Coisas que você sabe que se você tomar uma solução, se você tomar ações diárias, mesmo que sejam pequenas, daqui a algumas semanas ou meses você consegue resolver esse problema. O que falta é exatamente esse planejamento. É um caminho que te leva a seguir essa ação e completar e finalizar ela. Se você é um tipo de pessoa que prefere fazer tudo de uma vez, então planeje dessa forma. Se você consegue dia após dia ir consertando esse problema, então trabalhe dentro desse perfil. Só que ele precisa ser resolvido. Esses problemas também podem estar relacionados à psicologia, à sua psicologia. Não é necessariamente coisas, podem ser comportamentos também. Comportamentos de sabotagem ou comportamentos de procrastinação ou comportamentos de ansiedade, de raiva, né? Qualquer coisa que seja que você vê que entra no seu caminho sempre que você vai conquistar ou fazer alguma coisa. Muitas pessoas sempre me perguntam ou me procuram porque é tão difícil terminar as coisas, que elas sentem que elas começam e param, o tempo inteiro fazendo esse ciclo. Se você for observar com aquilo que eu já falei um pouco sobre mídias sociais, esse ciclo de começa e para está muito vinculado com o impacto das mídias sociais no nosso cérebro, na nossa forma de pensar, porque a gente quer recompensas rápidas. Então se a gente começa a gravar hoje um canal do YouTube e daqui a um mês não tem 100 mil seguidores, a gente já se desanima. A gente não entende que existe um processo, uma construção para se chegar em algum lugar, porque a nossa tolerância, a nossa paciência está muito limitada já. Está nessa rotina, nesse estímulo muito rápido. Foto e clique, like e comentário. Foto, clique. Então assim, a gente criou essa ideia, essa noção de que as coisas precisam ser rápidas, que é tudo fast food, é loteria. Acertou amanhã, aí vou bombar, vou fazer sucesso e é isso. Mas não é assim que o mundo em geral funciona, essas são as exceções. As exceções sempre vão estar lá, mas elas não podem ser usadas como medida sobre aquilo que a gente quer no nosso dia a dia. Então cuidado se você não está fazendo com que esses problemas façam que você esteja na situação que você está hoje. É importante identificar eles para que você consiga mudar o que é necessário para tomar as decisões necessárias. E o que é importante de pensar nesse momento? Um problema âncora em muitas cabeças, para que você tenha uma ideia, quando eu falo da questão que esses problemas também podem estar nas nossas crenças, são as pessoas que já definiram que elas vão descobrir uma paixão assim, ó, vai cair do céu, vai vir como uma luz que acende na cabeça, ou de ler um livro, de assistir vídeos, de repente a paixão, aquilo que elas amam fazer vai aparecer na cabeça. Não. A experiência demonstra que as pessoas descobrem depois de praticar as coisas.
aquilo que de fato é a paixão delas. Então, muito mais do que pensar e ler, você precisa de fato agir. Se você tem essa crença de que a sua paixão em algum momento vai aparecer, só está esperando ela acontecer, é bem provável que isso não vai acontecer. Você precisa se expor, testar estágios em lugares diferentes, testar trabalhos voluntários, fazer qualquer coisa, se expor a atividades. E depois de praticar essas atividades, existe um exemplo que, de novo, eu tiro desse livro. Ele mostra esse cozinheiro que simplesmente entrou nesse trabalho para que pudesse pagar as contas da faculdade. De repente ele gostou da dinâmica, ele gostou de se especializar em comida, em formas de cortes, em formas de preparar pratos, e ele se apaixonou pela cozinha. Então foi uma descoberta através da experiência. A faculdade dele já não tinha nada a ver com a cozinha em si. Então veja, a experiência que vai te levar a uma possibilidade maior de achar qual é a sua paixão. Então, se o seu problema âncora é esse pensamento, eu já te aviso que não vai adiantar você cismar com essa ideia. É melhor que você pratique e busque essa sua paixão de uma forma prática, tá? Com ações e não com pensamentos. Então, além de ser importante que você reflita sobre os problemas âncoras, é você refletir o que você já fez para tentar resolvê-los. Aquilo que deu certo você mantém e continua fazendo para resolver os outros, e aquilo que você identificou como um problema evite de fazer, porque pode ser que esteja muito dentro dessa dinâmica da velocidade, da recompensa rápida. Então, muito bom refletir quais são os seus problemas âncoras, como você já tentou resolvê-los e se você já tentou resolvê-los. Porque toda essa dinâmica e esse exercício e essa resiliência vão ser essenciais quando você precisar aplicar, de fato, esses planos de vida que você construir para você. Você vai perceber na nossa última aula que você vai ter mais que uma vida, mais que uma possibilidade. E aí você vai precisar ter essa resiliência para entender a hora de abandonar uma e começar outra, por exemplo. Então, toda essa dinâmica, todo esse exercício é necessário, por isso que é importante você seguir o passo a passo e não pular nada, para que você esteja preparado para essa fase mais difícil, de na hora de fato desenhar a sua vida e seguir as escolhas que você fez. Então agora a gente vai falar sobre um conceito muito interessante, que é o conceito de preso e solto. Nós falamos sobre isso quando a gente falou sobre as atividades que trazem engajamento e energia. Agora a gente vai fazer o processo contrário, nós vamos pensar nas atividades que fazem com que a gente se sinta mais preso mesmo, que de alguma forma atrapalham o nosso desenvolvimento. Então a primeira questão faz você refletir sobre isso. Quais são as atividades, os lugares, os ambientes, as pessoas que fazem essa ação em mim, que me causam essa paralisação, ou que fazem com que eu sinta que eu não consigo sair daquele lugar, que eu nunca vou ser melhor do que aquilo se eu continuar naquele ambiente. Quais são esses momentos, esses lugares, essas pessoas? Reflita sobre isso antes de dar continuidade para as próximas perguntas. E depois que você encontrou esses momentos ou até lembrou de experiências passadas, o que você fez para mudar? Ou você fez alguma coisa para mudar? Você simplesmente paralisou e carrega isso até hoje? Ou você fez coisas para mudar? E aí lembre-se dessas memórias para te estimular a mudar aquelas coisas que estão te prendendo hoje. Pode ser um bom caminho para que você mude. Ou que não, de fato você vai precisar ser mais criativo e arrumar outras formas para conseguir lidar com aquilo que te paralisa hoje. Então na pergunta número 3 já é uma reflexão mais profunda, né? Estar me paralisado me causa que sentimento? E aí essa é uma coisa que a gente vê muito presente, por exemplo, numa sessão de terapia, quando a pessoa começa a dizer, né, e descrever como ela se sente por causa desse medo, dessa sensação de prisão, dessa sensação de estar paralisado, né, de todas as angústias, as ansiedades, até mesmo o desenvolvimento de uma depressão, porque isso faz com que ela comece a não praticar, a não agir, a ficar cada vez mais confortável com o fato de não precisar fazer nada, porque de alguma forma isso se torna uma nova zona de conforto, porque quanto mais a gente permite que isso vai se aprofundando, mais difícil fica de dar o primeiro passo, que a gente se acostumou demais já a ficar nessa posição. Então, refletir sobre como estar paralisado está te afetando em todos os aspectos da sua vida. E aí a última pergunta, que já está muito ligado com outras coisas que nós conversamos. Qual é o meu nível de criatividade para lidar com essas situações? Eu sou criativo, eu consigo encontrar formas de lidar com tudo isso? Ou depende do tipo de problema, se ele é pessoal, se ele é profissional, se envolve pessoas, se envolvem coisas, se envolvem ideias. Então, assim, qual é o seu nível de criatividade para conseguir lidar com tudo isso?
mais coisas que são importantes de você refletirem, tá? Então agora nós vamos fazer a atividade que é a tarefa número 5, que é a tarefa das possibilidades. É uma das mais complicadinhas assim de entender e de praticar, mas você vai perceber que é uma das que mais te ajudam a desenvolver a criatividade e a abrir esse leque de opções daquilo que você pode praticar no seu futuro. Então como vai funcionar? Na telinha está aparecendo para você a mesma coisa que eu estou olhando aqui, você está olhando aí 3 círculos diferentes. Então você tem um círculo principal verde que está conectado com outros círculos e cada um deles estão separados um do outro. Então você vai ter 3 círculos diferentes e aí dentro de cada um desses círculos você vai ter essa conexão com uma cor principal. O que é essa cor verde? Essa cor verde são as 3 palavras que mais te chamaram a atenção, que mais estão ligadas com você durante todo esse processo de construção e de tarefas que nós realizamos. Então, por exemplo, no exercício do jornal, dos bons momentos, os exercícios e as palavras e ações que você encontrou relacionadas à energia e engajamento, as 3 mais fortes que mais chamaram a sua atenção, cada uma delas vai ocupar um círculo verde. Então, por exemplo, eu encontrei no meu jornal dos bons momentos que eu gosto de trabalhar fora, não gosto de ficar dentro do escritório. Então, em um desses círculos verdes, você vai colocar atividades fora, né? Atividades outdoor, como a gente chama. Em outro, você descobriu que você gosta de trabalhar com as mãos. Então, você vai escrever no verde, atividades manuais. E aí, na última bolinha que sobrou, você colocou praticar esportes. É uma coisa que você percebeu que te dá muita energia. Beleza, agora você já tem uma bolinha central para cada um desses círculos. E agora, dentro de cada um desses, você vai colocar todas as tarefas que você vê que se ligam. Todas as atividades que podem estar ligadas a isso. Então, por exemplo, em uma que você colocou praticar esportes, aí você vai colocar futebol, ou você vai colocar trabalho em equipe, ou você vai pôr competitividade, você vai pôr tudo aquilo que você consegue ligar com praticar esportes, que para você é importante. Então, a competitividade, o trabalho em equipe, a superação, dessa bolinha você vai fazer várias outras ligações, quantas você puder. E depois dessas ligações você pode fazer outra. Então você tirou do esporte, você tirou superação. E aí da superação você tira outra coisa. Você fala, superação me motiva, me dá propósito de vida, vem de família. Aí depois de família você vai tirando, né? Você vai fazendo esse círculo que vai ficar bem grande para cada uma dessas 3 vidas. Então você vai fazendo esse círculo até a hora que você não tenha mais resposta, até a hora que você chegou aqui não consigo mais pensar nada em relação a isso. Então vai ficar uma cadeia bem grande de respostas que parte desse núcleo verde que era o principal. E tudo aquilo ali vai ficar exposto para você. Então você faz cada uma dessas para cada uma dessas palavras. Então você vai ter 3 estruturas diferentes. Tá? Então você tem 3 palavras-chave e cada uma dessas vai fazer com que você faça todo esse esboço, que pode ser que seja muito grande ou não, pode ser que ele fique mais limitado, mas da sua forma, da forma como você achar melhor. Então depois que você acabou tudo isso, você vai ter 3 estruturas diferentes com muitas palavras. E agora você vai construir 3 vidas com cada uma delas. Então você vai pegar a primeira estrutura e vai construir uma vida, falar... Como que eu construo uma vida com tudo que eu escrevi aqui? Você vai escolher as palavras que mais te chamarem a atenção. Então, você vai deixar você viajar mesmo nas ideias, ser muito criativo, não fica pensando em julgamentos, né? Tem uns exemplos no livro que fala que o cara falou de pirata, aí de pirata ele ligou de fazer um projeto para crianças, e aí um projeto para crianças vestido de pirata na praia, ensinando as crianças a recolher lixo no mar. Então, deixa a mente ir, seja criativo e depois você junta tudo para construir essa vida para você. Então você vai ter 3 vidas. O que é importante entender? E é isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na tela que vocês vão observar aí. A primeira vida é aquilo que você tem planejado em mente, já está mais ligado com tudo aquilo que você já normalmente pensava. Então vê qual desses 3 já faz mais sentido para a sua realidade hoje. Essa é a sua primeira vida. A segunda vida... ela é o plano B, ou seja, se a primeira vida deixar de existir, o que eu vou fazer? Eu lembro que um dos clientes desse cara que estava escrevendo esse livro, ele falava, mas eu só penso em ser consultor, não consigo pensar em mais nada. Aí ele pegou e falou assim, olha, consultor, faz de conta que hoje consultor não existe mais no mundo. Por algum motivo, consultor não existe mais no mundo. O que você vai fazer? Qual que é a segunda opção?
E a partir daquele momento o cara falou, bom, então tá bom, então não existe essa opção, o que eu vou pensar? Então esse é o plano B, é um plano que se essa primeira vida não der certo, essa segunda vida é um plano legal também, só que ele não está tanto dentro da realidade quanto a primeira. E a terceira vida é a mais interessante, é a vida que você teria se dinheiro não fosse um problema. Ou seja, eu não preciso me preocupar com dinheiro, nem esse negócio de carreira e construção de carreira e cargo e não sei o que. Eu tenho dinheiro suficiente. Qual que seria a minha vida dentro desse cenário? E aí você usa todas aquelas anotações para construir essa vida onde dinheiro não é um problema. Só que não é tão simples assim. Depois que você definir essas três, aí você tem todas essas tarefas aqui para fazer em cada uma delas. A tarefa A, B, C, D, E e F. Então você tem que fazer todas e responder cada uma delas, vai levar tempo. Eu sei que é trabalhoso, mas lembre-se, é o processo que é importante para ajudar você a chegar nas decisões que serão melhores para o seu futuro e para o seu presente. Porque você precisa estar satisfeito com o processo, com a jornada, não somente com o objetivo final. Então vamos lá. Para cada uma delas você tem que ter uma linha do tempo. Então, por exemplo, começando hoje em 2021, já chegando em 2022. Quando que eu começo? O que vai acontecer em 2022, em 3, 2024, 2025, 2026? Um plano de uns 5 anos dentro dessa linha do tempo, ou até mais, se você quiser ser mais criativo. Qual é o plano que eu tenho para essa vida dentro de uma linha do tempo? E vai fazer isso com cada uma delas. Você vai dar um título para essas vidas. Então, cada uma dessas vidas vai ter um título. Como que você chama essa vida? É muito importante, isso é muito especial. É muito importante e é muito individual. Então, lembre-se de dar um título que seja algo que vem de fato do seu coração, tá? E aí você vai fazer 3 perguntas para testar cada vida. E essas perguntas, elas precisam ser suas. Então, quais são as perguntas, quando você olha essa vida que você está desenhando, quais são as perguntas que você faria para testar ela? Se ela faz sentido, se de fato ela está ligada com você, se ela é só uma grande imaginação da sua cabeça ou se de fato ela é possível de ser concretizada. Você vai pensar nas 3 perguntas para que você teste essa sua vida. E aí depois de tudo isso, na parte D, aí vai ficar mais complicado. Você vai começar a pensar em recurso, então dinheiro, tempo, contatos, identificação, se você se apaixonou por esse plano que você tem, se você tem confiança nesse plano, se ele tem coerência. Então esse plano que você criou, ele realmente está coerente com aquela visão de vida e de trabalho que você escreveu há um tempo atrás? Faz sentido, né? Tá ligado uma coisa com a outra ou de repente você percebeu que já estava fazendo um monte de coisa diferente daquilo que você acredita de novo? Então cuidado, pensa bem, traça bem, escreve bem aquilo que você quer fazer. E aí tem as considerações, a geografia, onde você vai morar, se você precisa de experiências, os impactos que isso vai ter, como que vai ser sua vida, a vida da sua família, a sua função, a empresa. Fazer todo o exercício mesmo de pensamento dentro daquele plano, como se você estivesse começando uma nova vida, um novo projeto ou uma empresa, por exemplo. Então você vai fazer todas essas considerações para cada uma dessas 3 vidas que você criou. Então você vai pensar em todas essas alternativas, lembrando que você está indo muito além de carreira e de dinheiro. Você está fazendo planos que fazem sentido para você, para a sua vida, para a sua história e que você sente vontade de aplicá-los e de correr atrás disso no seu dia a dia, tá? Esse é o ponto principal. Então, galera, a nossa próxima aula vai falar sobre a imunidade do fracasso, uma das ferramentas mais essenciais para que a gente possa fazer esse trabalho dar certo e para que você tenha isso para a vida. Acredita, esse conteúdo aqui da nossa próxima e última aula vai ser sensacional, então não perca ela. Lembre-se de fazer todas as atividades da aula 3 antes de você partir para a 4. Obrigado por todos vocês que me acompanharam, espero que você esteja gostando, esteja se desafiando com todos os exercícios e principalmente descobrindo mais coisas sobre você para que você tome uma decisão melhor. Vai deixando os seus comentários, vai me deixando o seu feedback para eu saber se esse trabalho está sendo eficiente, porque aí eu posso pensar em fazer até mais coisas para vocês no futuro, tá bom? Um abraço e até a próxima e 4ª última aula. Até mais!